Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Milei, que no mesmo dia que o Brasil recebeu uma patacada de 50% de tarifa, eles avançaram bastante na negociação para um acordo de tarifa zero em 80% dos produtos entre Argentina e Estados Unidos. É uma notícia muito boa e que mostra justamente a diferença do tratamento do Trump com o Milei e com o Lula. E essa diferença é motivada principalmente pela diferente orientação geopolítica de ambos. É o que eu falo para vocês. O grande problema do Trump ter sancionado o Brasil foi justamente porque ele vê que o Brasil está indo, zunindo em direção à esquerda, está indo no caminho Venezuela, está indo no caminho do Irã, da Rússia, da China. E é lógico que os Estados Unidos não querem isso. O Milei, por outro lado, tem o mesmo alinhamento que o Bolsonaro tinha, um alinhamento com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos, tem buscado levantar essas barreiras, tem buscado inserir a Argentina nos mercados ocidentais, né? E está sendo premiado por isso pelo Trump. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Youtubers Libertários, Zurdos de Mierda Tiemblem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Cláudio Dantas traz a notícia aqui que os Estados Unidos zeraram tarifa para a Argentina, enquanto impõe 50% ao Brasil. A história não é bem essa, tá? É zero de tarifa em 80% dos produtos, mas tipicamente 80% dos produtos não tem problema, porque é muito pouca coisa o comércio entre os países. Então, assim, mas o importante é isso. De fato, há um acordo de livre comércio sendo negociado entre o Trump e o Milei. Aqui, acordo entre Trump e Milei fortalece laços comerciais e isola o governo Lula. O governo dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, dia 9, um acordo que estabelece tarifa zero para exportações argentinas. Produtos fora da isenção pagarão alíquota reduzida de 10%. A informação foi divulgada pelo canal Direto da América com uma imagem do Trump ao lado do líder argentino Javier Milei, tá? Mas a verdade não é tão tranquilo assim, tá? De fato, o acordo está avançando, mas ainda não foi sacramentado. O país deve garantir isenção de 80% a seus produtos e obter uma alíquota reduzida para os restantes. O acordo ainda não está fechado, mas tem tudo para ser fechado nos próximos dias, né? Isso porque a Argentina também fez o correto. A Argentina também derrubou as tarifas sobre produtos americanos. E sabe o que isso significa? Que agora um iPhone lá na Argentina vai custar R$2.000. É muito mais barato que no Brasil, ou seja, vai valer a pena, ao invés de você, como eu faço hoje, que eu vou lá nos Estados Unidos comprar iPhone sempre que tem iPhone novo, ao invés disso eu vou ir na Argentina e vou comprar na Argentina, pô, é baratinho lá. Ou seja, muito melhor comprar por lá do que comprar aqui no Brasil. Só otário que compra coisa aqui no Brasil, porque realmente a quantidade de impostos aqui é absurda, né? O Rafael Lima até colocou aqui embaixo, para quem perguntou, dá para comprar uma passagem de ida e volta para a Argentina com R$1.200. Se você tiver, vai estar R$2.000 mais barato, você consegue ir comprar o iPhone e voltar para o Brasil e ainda pagar mais barato do que se comprasse aqui no Brasil, tá? Ou seja, a Argentina está diminuindo o preço também. Ou seja, o acordo é esse, você diminui os impostos na Argentina para os produtos americanos e os Estados Unidos faz a mesma coisa, né? Então, isso aqui mostra o ponto importante dessa história. Bom, primeira coisa, parabéns para a Argentina, parabéns pelo Milei, pelo posicionamento correto, por estar garantindo para o seu povo um lugar certo, do lado correto das coisas, do lado do livre comércio. Não é dizer que é o lado dos Estados Unidos, o lado da Europa. Não, é o lado do livre comércio, é o lado do capitalismo, é o lado do pessoal que prospera, onde o indivíduo consegue prosperar. É esse que é o caminho certo, ao contrário de Rússia, China e outros países que só estão na miséria, que todos eles têm a mesma característica, uma elite extremamente rica ligada ao governo. O Putin é multimilionário, os oligarcas russos ali, todo mundo multimilionário, tem iates e ilhas e tem toda a riqueza do mundo, mas o povo russo, meu amigo, vive na miséria, ainda mais nas regiões mais rurais lá da Rússia, né? A China, a mesma coisa, o Xi Jinping lá, o pessoal lá do partidão lá, todo mundo multibilionário. Agora vai ver o povo chinês lá na área rural. Todo mundo na miséria completa. É típico desses países. A gente vê aqui na América Latina mesmo. Em Cuba, o Fidel Castro, multimilionário, o filho do Fidel Castro, ainda hoje, vive no iate, passeando por aí, pela Europa e coisa e tal, nem vai em Cuba. Porque não quer interesse com política cubana. É lógico, ele não é otário, tem dinheiro pra caramba, fica passeando por lá. E o povo cubano, não preciso nem dizer a miséria que vive o povo cubano,
Essa é a solução, né? O que eu sempre falo para vocês, socialismo funciona? Funciona bem pra caramba, meu amigo. Pro cara que é o socialista que controla a nação, funciona bem pra cacete. Só não funciona pro povo. Pro povo é uma merda, né? Olha o Maduro lá na Venezuela, também é outro caso de cara super rico. Ele, os filhos dele, o pessoal lá ligado a ele, todo mundo rico pra caramba, os filhos do Hugo Chávez, pô, todo mundo milionário. Agora, o povo venezuelano, não preciso nem dizer, né? E aí, esse é que é o problema, é o alinhamento do Brasil com ditaduras, com países que não respeitam o povo, que são autocracias, países socialistas que vivem na miséria, né? Ou seja, os Estados Unidos, eu tenho crítica para os Estados Unidos. Eu critico, inclusive as tarifas do Trump, eu critico muito isso. A Europa também tem um monte de críticas para a Europa. Mas é inevitável você reconhecer que eles estão no caminho certo, o caminho do livre mercado, o caminho de liberdade individual, de respeito aos direitos humanos. Ao contrário, o Brasil está se afastando dessa área. Por quê? Porque os idiotas da elite aristocrática socialista brasileira não gostam do Bolsonaro. Ah, a gente não gosta, tem que ser o PSDB, tem que ser o Dória, tem que ser o Aécio. Não, caramba, o povo escolheu o Bolsonaro, então vocês têm que botar a viola de vocês no saco e deixar pra lá. Né? Quem sabe depois do Bolsonaro cumprir o ciclo dele na presidência, aí elege o Aécio, elege o sei lá quem, né? Vai depender de vocês, se for um bom candidato, pode se eleger, né? O que não pode é tirar o Bolsonaro na mão grande, alegando uma idiotice de golpe de Estado que nunca existiu, que não teve nenhuma base nisso daí, e para poder impedir ele de concorrer nas eleições, né? Enfim, aqui está a situação, os Estados Unidos zeraram as tarifas para a Argentina, impuseram 50%, a verdade é que o acordo ainda está sendo costurado, mas já está bastante avançado no final das contas. O alinhamento ideológico entre os presidentes Trump e Milei teria sido um facilitador para as negociações, e pronto, a Argentina exporta cerca de 6,5 bilhões de dólares em produtos ao ano para os Estados Unidos. E eu quero destacar um outro problema aqui, tá? Porque a Argentina, ela concorre com o Brasil. Muito do que os Estados Unidos compra do Brasil pode comprar perfeitamente da Argentina. Então você tem por aí um outro problema nessa história. A Argentina pode se tornar um concorrente para o Brasil enorme. Hoje, toda essa riqueza que a gente tem aqui no Brasil do agronegócio pode migrar para a Argentina do Milei, meu amigo. E isso vai ser uma coisa que vai doer aqui no governo brasileiro, né? Aqui, ó. Mais o pessoal aqui avisando que a Argentina e Estados Unidos fecharam um acordo com 80% de tarifas livres para a Argentina. Mais gente falando aqui. Ah, não, isso aqui é muito engraçado. Isso aqui. Esse cara aqui, ó, é o Axel Kicillof. Axel Kicillof. Ele é o governador de Buenos Aires e ele era ministro da Economia da Cristina Kirchner. É um socialista. É o Haddad deles lá. É o antigo Haddad deles lá, né? E agora ele é governador de um estado lá de Buenos Aires, né? E aí ele falava assim, a Argentina fica bajulando os Estados Unidos porque se põe as mesmas coisas que o Brasil. Por quê? Quando o Trump tomou posse nos Estados Unidos, ele botou 10% para todo mundo, para o Brasil e para a Argentina. E aí ele estava criticando, tá vendo? O Milei foi lá, ficou do lado do Trump, agradou o Trump, não sei o que lá, e recebeu os mesmos 10% que o Brasil, né? Pois é, ele falou isso um dia antes. Aí, um dia antes do anúncio de 50% de tarifas para o Brasil e 0% de tarifas para 80% dos produtos argentinos. Ou seja, o cara explicitou a burrice dele, né? No primeiro momento, realmente foi 10% para todo mundo, mas foi só até o tempo do Trump se tomar conta de quem é que estava do lado dele e quem é que queria causar problemas, né? E, de novo, o grande problema é esse. Para que lado vai o Brasil, né? O Brasil vai para os BRICS, vai conversar com os Estados Unidos ou vai reforçar laços com a China, a Rússia e o Irã, né? Esse é o grande problema, porque a gente tem um outro exemplo aqui na América Latina também, que é esse daqui, ó. Isso daqui é uma briga no Congresso da Bolívia. Aqui, a Bolívia, o Congresso boliviano está uma briga danada lá. Por quê? Vocês lembram que a Bolívia conseguiu, a esquerda foi tirada do poder numa revolta do povo, né? O Evo Morales fugiu da Bolívia e coisa e tal. Aí entrou a chefe da Câmara lá, que é a Jeanine Áñez, e aí, tal como estão fazendo aqui no Brasil com o Bolsonaro, tão logo a esquerda voltou ao poder na Bolívia, prenderam ela, acusando ela de golpe e coisa e tal, sendo que ela assumiu a presidência porque era a presidente da Câmara, era o fato constitucional isso daí. A mesma coisa que estão querendo fazer com o Bolsonaro aqui no Brasil, fizeram com a Jeanine Áñez na Bolívia, né?
E todo o mote é que não se pode vender o lítio, porque o Elon Musk quer comprar o lítio da Bolívia e os Estados Unidos, e não podemos vender o lítio para os Estados Unidos e não sei o que lá. Agora, adivinha o que está acontecendo aqui? A Bolívia está fechando um acordo para vender o lítio da Bolívia para uma companhia russa. Exatamente, é o que nos espera aqui no Brasil. Todo esse discurso do Lula, não que não podemos nos rebaixar para os Estados Unidos, que esse pessoal brasileiro, o pessoal da direita, eles se rebaixam e querem vender o Brasil barato para os Estados Unidos. Isso aqui, sabe o que vai acontecer? Vão vender o Brasil barato para a China e para a Rússia. É isso que o Lula quer. É isso que é o caminho que está no final desse... É o resultado final nessa história toda do Lula falar que somos soberanos, que ninguém manda na gente, que não sei o que lá. Isso é uma besteira. Sim, nós somos soberanos, mas justamente porque o interesse do povo é ir para a direita, que o Lula está errado, que o STF está errado, né? E o Brasil não vai se vender para os Estados Unidos, o Brasil vai negociar com os Estados Unidos. Essa é a ideia. Quando você fica nesse negócio que não podemos nos vender, é porque você quer vender para o outro lado, né? É o que o Lula quer vender para a China, quer vender para a Rússia. Isso aqui é um alerta que eu estou fazendo, eu estou avisando o pessoal. O pessoal da esquerda não tem nenhuma esperança que vá mudar de ideia. O pessoal da esquerda é de esquerda, né? Se tivesse cérebro, não seria de esquerda. O que eu estou avisando aqui é o pessoal da isentosfera de São Paulo. Olha, o Bolsonaro é a melhor alternativa que vocês têm. É melhor reconhecer o erro e voltar atrás e começar a apoiar o Bolsonaro rápido, porque daqui a pouco não vai sobrar muita coisa.